Então, vamos começar. Meu nome é Fabrício, eu sou neurocirurgião. Eu sou do Rio, mas acabo ficando na ponte aérea Rio-São Paulo. E a gente vai falar um pouquinho das lesões cranianas traumáticas. É um tema de grande importância não só para o neurocirurgião, mas para todo médico em geral, principalmente o médico da sala de trauma, o médico da emergência. Antes da gente entrar no tema em si, a gente tem que falar do ABCDE, do trauma. Não tem como a gente abordar uma patologia traumática sem a gente falar do ABCDE. O ABCDE é como se fosse um protocolo de atendimento que é utilizado na sala de trauma, que visa tentar minimizar as patologias que podem levar o paciente a óbito, tentar estabelecer o melhor atendimento possível. O A é basicamente a questão de via respiratória, o B é a respiração, C de circulação, D disability, que é onde entra a propriamente dita avaliação do TCE. O que a gente percebe com isso? A gente percebe que não adianta a gente focar na avaliação do TCE, a gente focar de início na avaliação com tomografia, se preocupar com Glasgow, se a gente não se preocupou com A, com B, um paciente sem uma via respiratória garantida, um paciente que está com um choque hipovolêmico, ele provavelmente vai morrer muito mais rápido disso do que ele morreria pelo TCE. Então, a ideia desse slide inicial é que tenha sempre isso em mente. Tem que se olhar o paciente como um todo, tem que seguir o ABCDE do trauma, para só após estabilizar o doente a gente seguir para a avaliação do neurocirurgião. Mas focando na parte D, a parte que entra realmente o neurocirurgião, qual seriam as etapas do neurocirurgião na sala de emergência? Basicamente, a avaliação da escala de Como de Glasgow, avaliação de pupila e avaliação com o exame neurológico simples, buscando sinais de lateralização, né? E a gente vai começar pela escala de Glasgow. A escala de Glasgow é uma escala consagrada na neurocirurgia, consagrada no trauma, que ela serve não só para avaliar o nível de consciência do paciente, como para definir a classificação da gravidade do trauma. É uma escala que vai de 3 a 15. Você busca avaliar a melhor resposta do paciente. Você vai avaliar a melhor resposta em relação à abertura ocular, melhor resposta verbal e a melhor resposta motora. É uma escala bem intuitiva. A parte mais complicada da escala é na questão da avaliação motora, principalmente quando a gente entra nos casos mais graves da avaliação motora, que é no caso da decorticação e da descerebração, né? O que seria isso? São sinais de maior gravidade, são as que a gente chama das posturas estereotipadas. A decorticação sugere para a gente que o paciente já tem lesão de trato córtico-espinhal, piorando bastante o prognóstico desse paciente, enquanto a descerebração já sugere para a gente lesão de tronco, lesão de vias, que levam a um prognóstico pior desse paciente. Aqui eu trouxe umas imagens que eu tirei do site da própria escala, tem um site da escala de Glasgow.org, que orienta, por exemplo, os locais que você utiliza para a realização do estímulo álgico. Se vocês observarem aqui na escala, em algumas etapas, a gente vai tentar avaliar a resposta do paciente em relação à dor. Então, a gente traz aqui os locais que você utiliza para o estímulo álgico e a diferenciação em relação à flexão anormal e à flexão normal. A flexão anormal é a decorticação. Então, vamos falar um pouquinho mais detalhado da escala. Em relação à resposta ocular, ela pode pontuar de 1 a 4. Você vai dar 4 pontos para o paciente que tem uma abertura ocular espontânea, o normal. Você vai dar 3 pontos ao paciente que tem abertura ocular ao chamado verbal. Você chama o paciente e ele tem abertura ocular. Você vai dar 2 pontos para o paciente que só tem abertura ocular à dor. Você vai usar esses locais de estímulo álgico e o paciente só vai realizar abertura ocular quando você gerar esse estímulo. E ele recebe 1 ponto quando ele não tem abertura ocular. Tá? Em relação à resposta verbal,
ela já vai de 1 a 5. O paciente pode estar orientado, conversando normal com você, ele vai ganhar um máximo de pontos, 5 pontos. Ele pode estar confuso, ganhando 4 pontos. Pode ter uma fala inapropriada, por exemplo, você pergunta onde ele mora e ele te responde cachorro, gato, ele vai ganhar 3 pontos. Ou então ele pode emitir sons incompreensíveis, gemidos na maior parte das vezes, e aí ele ganha 2 pontos. Se o paciente está afásico, ele vai ganhar 1 ponto. Em relação à resposta motora, ele pode obedecer os comandos, você pede para o paciente levantar a mão, ele levanta a mão. Ele pode localizar a dor. O que é localizar a dor? Você vai gerar um estímulo álgico, conforme orientado aqui na figura, e o paciente vai com a mão até o local que você está gerando o estímulo álgico para tirar a sua mão. Ele localizou a dor. Existe a retirada da dor, que é o que a gente chama da flexão normal. Ele não vai localizar o estímulo álgico, mas ele realiza uma flexão normal em relação a esse estímulo. E aí a gente entra nas 2 questões que eu estava mencionando. Ele pode fazer uma flexão anormal, que é essa imagem aqui de baixo, que é o que a gente chama de decorticação. Ele faz uma flexão em direção ao tronco, é um movimento estereotipado. Quando você faz o estímulo álgico ou qualquer outro estímulo, o paciente pode gerar esse quadro até com estímulo não álgico. E o quadro mais grave é a descerebração, que é essa imagem, ele faz uma extensão anormal. Tá? Se ele não tiver nenhuma resposta motora, ele vai ganhar 1 ponto. Eu mencionei que a escala de Glasgow serve para a gente avaliar o nível de consciência e também para classificar a gravidade do trauma. Como mencionado, a escala vai de 3 a 15, sendo o 15 o normal e o 3 o pior resultado possível. E a gente define a gravidade do trauma em relação a essa escala. O TCE pode ser classificado como um TCE grave, um TCE moderado e um TCE leve, de acordo com a escala. Um TCE leve é um Glasgow de 13 a 15, um moderado de 9 a 12 e um TCE grave é o Glasgow abaixo de 8. Cabe ressaltar que todo paciente com Glasgow abaixo de 9 tem indicação de intubação traqueal. É uma indicação absoluta, independente da saturação do paciente, independente de qualquer outro fator. Esse paciente está com o neurológico tão afetado que ele não consegue proteger via aérea. Ele precisa ser intubado. Esse é um erro extremamente comum nas emergências do país. Não é raro a gente receber paciente com Glasgow 7, com Glasgow 6, sem estar entubado, com a desculpa que o paciente está saturando bem, que o paciente está respirando em ar ambiente. Glasgow 8 para baixo, Glasgow 8, Glasgow 7, 9 para baixo é indicação de intubação. Agora a gente vai falar um pouquinho de uma atualização que saiu em 2018, que é o que a gente chama de o Glasgow P. Em 2018 saiu esse artigo. Esse artigo propôs uma modificação na escala de Glasgow. Tá? Ainda não é muito utilizado na prática clínica, mesmo na neurocirurgia, são poucos os neurocirurgiões que utilizam o Glasgow P. Mas, basicamente, o que essa escala introduziu? Ela introduziu a ideia de você reduzir 1 ponto do Glasgow para cada pupila alterada. Se você tem uma pupila midriática, que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas você tem uma pupila midriática sem reatividade à luz, ele já perde 1 ponto. Com ambas as pupilas, ele perde 2 pontos. Com isso, então, o Glasgow passaria de, em vez de 3 a 15, ele iria de 1 a 15. A ideia da avaliação pupilar é melhorar a questão prognóstica do Glasgow. Tá? É uma coisa ainda que não é muito utilizado na prática, mas vale a pena ter essa noção. O próximo passo da avaliação do paciente na sala de trauma é a avaliação da pupila. A gente tem que avaliar a questão do tamanho, simetria e a presença dos reflexos. Eu vou falar bem superficial, que não é o objetivo da aula, a gente entrar aqui na questão de exame neurológico. Mas a pupila, as pupilas normais, com tamanhos normais e simétricas, a gente chama de isocóricas. Tá? Se a gente tem um paciente com uma pupila dilatada e a outra pupila normal, isso é o que a gente chama de
Qual a importância da anisocoria no trauma? A anisocoria no trauma sugere para a gente uma compressão de terceiro nervo. E essa compressão de terceiro nervo pode ser função, por exemplo, de uma hérnia de Uncus. Então, isso denota para a gente gravidade, denota para a gente que esse paciente tem que ser abordado, investigado o mais rápido possível. Se o paciente tem as duas pupilas dilatadas e sem resposta à luz, a gente tem o quadro de midríase, caso de midríase não fotorreagente. O que midríase sugere para a gente? Midríase já sugere lesão de bulbo, já sugere uma lesão de tronco, uma lesão mais grave. Esse paciente provavelmente vai evoluir para morte encefálica, vai evoluir mal, tá? A resposta dos reflexos, a gente vai realizar a questão da avaliação à luz, tanto o reflexo fotomotor como o reflexo consensual. A neurocirurgia é uma especialidade que é muito pautada no exame de imagem. É a atribuição do neurocirurgião, desde praticamente dos primeiros anos de residência, que a gente tenha bastante noção de exame de imagem. E na sala de trauma, com o paciente com TCE, a gente só consegue definir realmente a nossa conduta com o exame de imagem. E qual seria o melhor exame de imagem na sala de trauma? Qual o melhor exame de imagem na emergência? É a tomografia de crânio sem contraste. A radiografia de crânio não nos ajuda muito, tá? Não tem indicação de ressonância, apesar da qualidade, não é recomendada no trauma, porque é um exame mais caro, é um exame que vai demorar mais. A tomografia de crânio sem contraste consegue passar para a gente todas as informações necessárias, tanto do parênquima cerebral, tanto da questão óssea, se tem um sangramento, tudo isso. Mas aí fica a dúvida, quando você vai indicar a tomografia de crânio? Você vai pedir a tomografia de crânio para todo paciente que bateu a cabeça? Você vai pedir a tomografia de crânio para um paciente jovem que bateu a cabeça, com Glasgow 15, não tem nenhum sinal de alarme? Claro que não. Isso é uma questão bem complicada, existem vários protocolos para definir quando você pede ou não uma tomografia de crânio. Um dos mais utilizados é esse que eu trago aqui para vocês, onde você pensa em pedir a tomografia de crânio para todos os pacientes com TCE moderado e grave, ou seja, Glasgow 13 para baixo, você sempre vai pedir tomografia. E nos pacientes que estão com Glasgow 14, Glasgow 15, você vai levar em consideração esses pontos para definir se você vai pedir ou não uma tomografia. Por exemplo, um paciente que estava com Glasgow 15 de início, mas que esse Glasgow caiu depois de 2 horas, ele merece uma tomografia de crânio. Um paciente que, quando você faz o exame físico, você suspeita da presença de uma fratura em afundamento ou uma fratura aberta de crânio, ele precisa fazer uma tomografia. Se esse paciente tem algum sinal de fratura de base de crânio, que a gente vai falar um pouquinho melhor mais à frente, você tem que fazer uma tomografia. Presença de mais de 2 episódios de vômito, um paciente com mais de 65 anos, paciente com presença de amnésia com mais de 30 minutos, ou o que a gente chama de mecanismo perigoso do trauma. É basicamente um mecanismo de alta intensidade. Por exemplo, o paciente caiu de 4 metros de altura, o paciente caiu de 5 metros. É claro que você vai pedir tomografia, mesmo com o paciente em Glasgow 15, porque foi um trauma de grande intensidade. Como a gente vai falar muito de tomografia, e eu sei que a maior parte do público que está assistindo essa aula ainda não noção de tomografia, eu vou tentar dar uma noção básica do que a gente precisa saber para a gente entender o que a gente vai conversar mais à frente. E uma noção básica que todo médico tem que ter numa sala de trauma, num plantão, para conseguir definir, basicamente, a patologia que o paciente que ele está tratando apresenta. A tomografia é dividida, a gente, quando vai avaliar uma tomografia, em janelas. Você, quando vai avaliar uma tomografia de tórax, você vai usar uma janela de pulmão, uma janela para ver mediastino, e no crânio é a mesma coisa. No crânio, basicamente, a gente utiliza 3 janelas, que é uma janela para parênquima, uma janela que é a janela que chama de janela subdural, que ajuda para ver um pouquinho melhor sangue, e a janela óssea, onde você consegue ver melhor as estruturas ósseas, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Além disso,
as imagens na tomografia são definidas por questões de densidade. Quando você tem uma imagem com alta densidade, ou seja, hiperdensa, ela normalmente fica branco na tomografia, como, por exemplo, o osso. O osso é hiperdenso. Tá? O sangue também é hiperdenso. Então, qualquer sangramento vai ficar hiperdenso. Quando você tem já o líquor, o ar, isso aqui é o ar que está em volta do crânio do paciente, já é uma imagem que a gente chama de hipodensa, ou seja, é preto na tomografia. E quando você tem um cinza, a gente pode chamar isso de isodenso. Tá? Esses conceitos a gente vai usar bastante daqui para frente. E por que essa linhazinha vermelha aqui nessa primeira tomografia? Isso é o que a gente chama de linha média. A linha média, basicamente, é uma linha que a gente traça na questão, na localização, que seria a localização da foice do cérebro, tá? E ela é importante porque, na maior parte das patologias cranianas, ela pode desviar a linha média. Vocês vão ver que as estruturas cerebrais vão estar desviadas, ou para um lado, ou para o outro. Isso é importante para a definição cirúrgica. De forma geral, um desvio superior a 5 milímetros é indicação de cirurgia. Agora a gente vai falar um pouquinho de como é o aspecto do sangramento nas tomografias. Como eu já adiantei na imagem anterior, o sangue é hiperdenso. Esse aqui é um sangue na tomografia. Vocês podem ver que ele é branco, ele é hiperdenso. Só que ele é hiperdenso na fase aguda, nos primeiros dias de sangramento. Conforme vai passando os dias, esse sangue vai sendo degradado e a densidade vai modificando. Então, nos primeiros dias ele é hiperdenso, ele é branco, ele evolui para um quadro isodenso, quase da mesma cor do parênquima, bem difícil de diferenciar. Isso aqui é um sangramento. E conforme passa mais tempo, algumas semanas, ele fica hipodenso, tá? Essas alterações aqui vão ser importantes também para a gente avaliar, principalmente quando a gente falar de subdural. Vamos começar então com a primeira patologia que a gente vai encontrar na sala de trauma em relação aos TCEs. É o que a gente chama de concussão. O que é concussão? Concussão é aquele quadro clássico que a gente está acostumado a ver nos esportes, por exemplo, no boxe. O paciente leva um soco e desmaia por alguns minutos e logo em seguida ele acorda. A concussão é um episódio de perda de consciência relacionado ao trauma, que normalmente dura menos de 6 horas. Esse valor 6 horas é muito importante porque a gente vai ver que quando essa perda de consciência supera, a gente está diante de outra patologia. Tá? A concussão é uma patologia que a gente encontra uma tomografia de crânio normal. Então, é o paciente que vai ser admitido na sala de trauma com uma história, por exemplo, de um acidente de moto, ele perdeu a consciência por 10, 15 minutos, e já na emergência ele está acordadinho, está em Glasgow 15 e tem uma tomografia normal. Parece um quadro extremamente benigno, mas mesmo com tomografia normal, ele merece toda a atenção. Esses pacientes podem evoluir com o que a gente chama de síndrome pós-concussão, que é um paciente que evolui, por exemplo, com irritabilidade, cefaleia, depois de algumas semanas do trauma. E uma síndrome mais rara, mas que preocupa principalmente os esportistas, é a síndrome da lesão de segundo impacto. É um paciente que tem múltiplos episódios de concussão e pode evoluir num novo episódio de uma forma mais grave, deteriorar bem mais rápido. Tá? Agora a gente vai entrar nas alterações propriamente dita, né? Com as tomografias alteradas. A gente começa da parte de fora do crânio e vai entrando em relação ao parênquima. Primeira camada é o osso, né? A gente tem as fraturas cranianas. Assim como as fraturas em qualquer região do corpo, elas podem ser fechadas ou abertas.
e são classificadas em linear, afundamento, diastásicas e base do crânio. A tomografia é o melhor método para definição. Você pode até conseguir ver fratura no raio-x, mas você não consegue definir bem a fratura. A tomografia é fundamental. A primeira fratura é a fratura linear. Basicamente, é um traço de fratura no osso, sem desalinhamento. Aqui a gente tem uma reconstrução. A tomografia consegue fazer também uma reconstrução 3D e a gente consegue aqui ver aqui uma linha de fratura, tá? Nessa tomografia aqui em janela óssea, a gente vê aqui ó, um tracinho de fratura. Essas alteraçõezinhas aqui que podem ter chamado a atenção de vocês como fratura, isso aqui são as suturas cranianas. Isso aqui não é fratura. É importante o conhecimento de anatomia quando você olha a tomografia para ter uma noção basicamente onde você espera encontrar sutura, né? Aqui não é localização de sutura, aqui é uma fratura alinhada, tá? Essas fraturas normalmente não são cirúrgicas, você não precisa operar uma fratura desse tipo, só que você tem que sempre ter atenção com esse paciente, porque é comum a ocorrência de sangramento embaixo da fratura. Como a gente vai ver mais à frente, o hematoma extradural está relacionado a fraturas. Então, embaixo de uma fratura linear, pode ter um hematoma extradural. Então, todo paciente com uma fratura linear, independente da tomografia não ter sangramento, tomografia inicial, ele tem que ficar algumas horas em observação na emergência. Agora a gente vai falar do quadro já mais grave, fratura em afundamento. Essas fraturas em afundamento também podem ser cominutivas, quando tem fragmentos muito pequenos. Tá? Normalmente elas podem ser fechadas ou abertas. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui a gente encontra um exemplo de uma fratura aberta, uma fratura em afundamento aberta. Essa espícula óssea lesa o parênquima cerebral, então esse paciente tem indicação de cirurgia, a gente vai ter que tentar reconstruir esse osso, drenar hematoma associado, então é um quadro já que traz mais gravidade. E como é uma fratura aberta, é óbvio que esse paciente precisa de antibiótico, né? O médico que admitiu esse paciente, o médico que está vendo ele na sala de trauma, não pode esquecer que esse paciente precisa de antibiótico. Aqui é um exemplo de uma fratura em afundamento cominutiva. Isso aqui é uma criança que foi atendida na emergência, um coice de um cavalo. Essa região fraturou em vários pedaços, então a gente tem muita dificuldade para tentar reconstruir essa parte óssea. Então a gente tenta reconstruir com plaquinhas, mas mesmo assim às vezes o resultado não é dos melhores. E aqui é uma imagem intraoperatória de uma fratura em afundamento com vários pedaços. Vocês conseguem ver aqui vários pedacinhos de osso, tá? Como que é feito o tratamento? Essas fraturas normalmente têm associação com sangramento e lesão da dura mater, que fica embaixo do osso. Então, a primeira etapa é você retirar os fragmentos, tentar lavar bastante essa área, drenar um hematoma que possa estar presente, tentar corrigir a falha na dura mater, e depois a gente tenta reconstruir com plaquinha para tentar o melhor resultado estético possível. Esse aqui é uma imagem intraoperatória, esse aqui é as plaquinhas. Você vê que nem sempre a gente consegue o melhor resultado. Aqui ficou uma falha, mas dependendo da idade, com o passar dos anos, essa área vai toda ossificando e o resultado fica muito bom. As diastásicas. O que são as fraturas diastásicas? A gente tem as suturas cranianas, né? As suturas cranianas no adulto, elas não têm nenhum espaço, como a gente consegue ver isso aqui, que é uma questão de uma sutura normal. A fratura diastásica é basicamente uma fratura linear na região de sutura. Né? A gente consegue ver aqui que o espaço da sutura abriu um pouquinho, aumentou o espaço da sutura. É um tipo de fratura que normalmente não é cirúrgico também, é só acompanhamento. Mas como a fratura linear, também a gente tem que ficar atento na questão de sangramento. Fratura da base do crânio. Essa é um pouquinho mais complexa, essa já tem um exame físico mais rico. Essa aqui é a base do crânio, uma visão anatômica, é a região dos forames,
ela é dividida em fossas. A fossa anterior, basicamente aqui fica o frontal. Fossa média, aqui descansa os temporais, e a fossa posterior. A fratura de base de crânio, você pode suspeitar da presença dela em alterações no exame do seu paciente, no exame físico. Tem dois sinais muito clássicos que quase todo mundo conhece, que é o sinal do guaxinim, equimose periorbitária, e tem o sinal de Becker, equimose retroauricular. Mas, além disso, esse paciente pode evoluir com otorragia ou hemotímpano. Aqui a gente tem uma imagem de uma otoscopia mostrando a presença de hemotímpano. E ele também pode evoluir com o que a gente chama de fístula licórica. Ele pode ter uma rinolicorreia. Esse paciente vai ter saída de uma secreção clara pelo nariz. Quando ele abaixa a cabeça, ou seja, ele vai queixar para você da saída de uma secreção clara. E essa secreção é líquor. No momento que tem a fratura na região da base do crânio, pode fazer uma comunicação para o espaço licórico e faz o que a gente chama de fístula licórica. O maior risco aqui é a infecção, esse paciente vai precisar de antibiótico. Na maior parte das vezes resolve só com medicação, mas em alguns casos pode ser necessário cirurgia para corrigir uma fístula licórica. Aqui uma imagem de tomografia, uma janela óssea, mostrando para vocês uma fratura de base crânio. É bem difícil a gente conseguir ver uma fratura de base crânio, mas vamos tentar aqui mostrar mais ou menos. Aqui a gente tem a região de mastoide. Se vocês lembram da tomografia normal, eu vou até voltar lá para ficar mais fácil. A tomografia normal do início. A área de mastoide é uma área bem o que a gente chama aerada, né? Aqui é ar, por isso que ele está mais pretinho. Naquela tomografia a gente já vê a mastoide não está assim pretinha, ela está isodensa. O que a gente chama disso aqui? A mastoide está velada. Isso pode ser sangue, né, em função do trauma. E nessa região aqui à direita, a gente vê um traço de fratura na região da mastoide. Então, a fratura de base de crânio pegando a fossa média. Tá? Os seios da face também estão velados, então esse paciente também tem sangramentos ali na fossa anterior. Todo sangramento em região de seio, o que a gente chama de hemossinus, ele tem indicação do uso de antibiótico. Tá? Você tem que fazer antibiótico profilaxia, que esse paciente pode evoluir com infecção, pode evoluir com meningite. Tá? As fraturas de base de crânio, principalmente as que acometem a fossa média, elas podem ter como complicação a paralisia facial. O paciente pode ter uma paralisia facial periférica. Então, quando você tem um paciente com sinais clínicos com estigma de fratura de base de crânio, você também tem que avaliar o facial, buscando a presença de paralisia facial. Normalmente, essa paralisia facial melhora com o passar de algumas semanas, mas tem que ficar atento em relação a isso. Esse aqui é um artigo de revisão já discutindo a presença de paralisia facial bilateral. O paciente tinha fratura bilateral da fossa média e evoluiu com paralisia facial bilateral. Caso bem raro. Outra complicação que normalmente acontece com as fraturas de base de crânio, mas não exclusivamente nas fraturas de base de crânio, qualquer lesão que comunique o espaço intracraniano com o espaço interno é a entrada de ar. Isso é o que a gente chama de pneumoencéfalo. O ar na tomografia, aqui fora da cabeça do paciente, está cheio de ar. É esse pretinho que a gente chama de hipodenso. Quando esse ar entra no espaço intracraniano, você vai ver várias bolhazinhas de ar, ou seja, bolhazinhas hipodensas. Isso é o que a gente chama de pneumoencéfalo. Esse último caso já é um caso grave de pneumoencéfalo, uma entrada grande de ar, e é o que a gente chama de pneumoencéfalo hipertensivo, que é o sinal do Monte Fuji. Alguém olhou aqui essa imagem e achou que lembrava o Monte Fuji. Então, ganhou o nome do sinal do Monte Fuji. Nesse caso, tem indicação de tratamento cirúrgico para você tentar diminuir essa pressão. De forma geral, um pneumoencéfalo, o paciente tem indicação de antibiótico e a gente tenta resolver isso com medidas clínicas. Tá? As próximas lesões
vão estar em íntimo contato com as meninges, que são as membranas que envolvem o encéfalo. Então, a gente tem que relembrar um pouquinho o que são as meninges, para que a gente consiga entender aonde está cada lesão. Tá? A gente tem basicamente 3 meninges, que é a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A dura mater está em íntimo contato com o osso. Não existe espaço entre a dura mater e o osso. Tá? Aracnoide, embaixo da aracnoide, você tem um espaço que se chama espaço subaracnoideu, que é onde correm os vasos sanguíneos e onde corre o líquor. E a pia mater já está em íntimo contato com o parênquima cerebral. Tá? Lembrando isso, a gente vai começar a falar das lesões relacionadas a essas membranas. A primeira delas é o hematoma epidural. O nome já te diz aonde ele está. Epidural. Ele está em cima da dura. É um sangramento que acontece no espaço entre a dura e o osso. É um espaço que não existe normalmente. Então o sangue vai dissecando essa região e cria um espaço ali onde ele vai progredindo. É uma lesão que normalmente está associada à fratura, um sangramento que acontece normalmente embaixo de fratura. E a fonte de sangue do sangramento, em 90% dos casos, é lesão da artéria meningéia média. Tá? Em 10% dos casos, a origem do sangramento pode ser um sangramento venoso, o que a gente chama de lesão de seio venoso. Eu vou explicar mais à frente o que são os seios venosos. Tá? A apresentação clínica clássica do hematoma epidural é o que a gente chama de intervalo lúcido. É o paciente que caiu de moto sem capacete, fez uma concussão, desmaiou, acordou rapidamente, em Glasgow 15, pegou as coisas dele e foi embora para casa. Chegou em casa tudo bem, ele deitou para dormir e no dia seguinte a família encontrou ele morto, por exemplo. Ou então ele estava conversando, começou a ficar sonolento e evoluiu para óbito em algumas horas. Esse paciente tem um intervalo de lucidez antes do rebaixamento, que a gente chama de intervalo lúcido. Então, todo paciente com hematoma epidural tem que ficar em observação, independente se é um hematoma pequeno, independente se é um hematoma laminar. Essa imagem mostra, basicamente ilustra isso que eu estou querendo dizer, como a gravidade do hematoma epidural. Aqui a gente tem a tomografia da admissão. O paciente tinha uma fratura, ele fez um epidural abaixo da fratura. Olha, entradinha de ar ali pela fratura, tem uma areazinha de pneumonia encéfalo. Um hematoma pequeno, nada demais, não cirúrgico, só observação. Mais ou menos em 4 horas esse paciente rebaixou o nível de consciência, estava anisocórico, e aí você repete a tomografia, olha o tamanho do epidural. Em 4 horas esse hematoma evoluiu absurdamente. Então o paciente tem que ficar em observação no hospital, porque o hematoma epidural pode evoluir muito rápido. É um hematoma arterial, então o sangramento pode ser bem intenso. Vamos à tomografia clássica do hematoma epidural. Tá? A imagem clássica do hematoma epidural é essa imagem que a gente chama de imagem biconvexa. Tá? Esse hematoma acontece no espaço entre o osso e a dura. Nas regiões das suturas cerebrais, são regiões de grande aderência da dura mater em relação ao osso. Então, esse hematoma, ele não consegue dissecar esse espaço nas regiões da sutura. É como se você pensasse, por exemplo, que você tem um pano preso ao chão e está jogando água. Ele vai levantando esse pano. Mas vamos imaginar que nas bordas você tenha pregado esse pano de uma forma que a água não consiga levantar. Então a água vai ficar contida e não vai superar essa região de maior tensão. Então o hematoma epidural, classicamente, ele não ultrapassa as estruturas cranianas. Então é uma imagem hiperdensa, branquinha, todo o sangue é branquinho, biconvexo, que não ultrapassa as estruturas e normalmente você tem uma fratura associada. Quando você jogar a janela óssea, você vai ter uma fratura associada. Tá?
Essa segunda imagem, vocês podem estar se perguntando, o que seria essa área mais isodensa no interior do hematoma? Isso é o que a gente chama de sangramento hiperagudo. Se você visualizar um hematoma epidural com essa área isodensa no interior, significa que esse hematoma está com sangramento intenso no momento da tomografia. Ou seja, ele vai evoluir bastante nas próximas horas. Então, é um sinal de bastante gravidade. 90% dos hematomas são relacionados à lesão arterial, artéria meningeal média, mas 10% podem ser venosos, lesão de seios venosos. Mas o que são os seios venosos? Os seios venosos são lagos venosos que a gente tem no sistema nervoso central, que recebem o sangue venoso de todas as veias, tá? A gente tem vários lagos, a gente tem o seio sagital, o seio transverso, o seio sigmoide. São áreas com bastante quantidade de sangue e é um sangue venoso, mas é um sangue muito difícil de você conter esse sangramento, por exemplo, numa cirurgia. Então, essas duas imagens são imagens clássicas de sangramento venoso. Como você sabe que é um sangramento venoso e não arterial? Questão anatômica, você sabe aonde está passando o seio venoso. Aqui é uma região de passagem do seio venoso. Então, você já desconfia que essa lesão tenha esse hematoma seja função de lesão do seio. Aqui é a mesma coisa, aqui é a região de passagem do seio sagital. Então, o sangramento nessa topografia sugere para a gente que foi lesão do seio sagital superior. Do ponto de vista prático, é um hematoma extradural do mesmo jeito, mas para o neurocirurgião isso é uma cirurgia muito mais difícil do que seria a cirurgia que a gente mostrou nas tomografias anteriores. Aqui é um vídeo mostrando como é a cirurgia do hematoma epidural. Basicamente, você vai tirar o osso, abriu a pele, rebateu o músculo, você tirou o osso, você já dá de cara com o hematoma. O hematoma é um aspecto, como a gente pode falar, de uma geleia, né? De forma geral, o hematoma epidural, o hematoma subdural agudo tem essa mesma consistência e localização. Você tirou o osso, você já vai encontrar o hematoma. O hematoma epidural é um hematoma que pode evoluir muito rápido. Esse paciente pode ir a óbito muito rápido. Mas se o paciente é tratado adequadamente, o prognóstico é bom. Você não tem lesão do parênquima. O sangramento está entre o osso e a dura mater. Não tem sangramento no parênquima cerebral. Então, esse paciente operado rápido, ele tende a evoluir bem. O subdural agudo, não. O prognóstico já é um pouquinho pior do que o prognóstico do hematoma extradural. Esse é um hematoma que acontece aonde? Subdural, ou seja, embaixo da dura. Logo embaixo da dura, na região de passagem do que a gente chama de veias pontes, as veias passam por ali. É onde ocorre o hematoma subdural agudo. O hematoma subdural é o único que é dividido em agudo e crônico. O hematoma subdural agudo é comum de jovens, no trauma, né, um acidente de moto, uma queda de laje, que é extremamente comum no Brasil. E é em função de lesão de veias pontes. O prognóstico é pior, porque esse paciente normalmente já tem lesão de parênquima também. A imagem da tomografia do subdural agudo e do extradural pode levar a confusão em alguns casos, e normalmente é cobrado nas provas, para você saber diferenciar a imagem do extradural a imagem do subdural agudo. A imagem do extradural é aquela imagem biconvexa. A imagem do subdural agudo é o que a gente chama de imagem crescente. Parece uma lua. É uma imagem crescente, também hiperdensa. A grande diferença é que ela não respeita as suturas. As suturas cranianas estão em relação a dura e osso. A gente está falando de um sangramento que é embaixo da dura. Então, não tem nenhuma relação com as suturas. Ele não respeita as suturas. Tá? O hematoma subdural agudo é um hematoma de pior prognóstico. Então, por exemplo, a gente tem essa primeira tomografia aqui. A gente tem o hematoma e a gente pode ver que as estruturas estão bem desviadas para a esquerda. Isso é o que a gente chama de desvio das estruturas da linha média. É o que a gente comentou lá no início, de linha média. Quando a gente tem um hematoma subdural com um desvio importante, o neurocirurgião tem que analisar esse desvio é causado
completamente pelo hematoma, ou esse desvio é um desvio muito grande para esse tamanho de hematoma, o que sugere para a gente que já tenha edema cerebral também. Desculpa. Que sugere que já tenha edema cerebral também. Então, na prática, o neurocirurgião tem que avaliar esses pontos, porque isso muda a proposta cirúrgica. Se você pensa que esse desvio é em função do hematoma, você vai fazer uma cirurgia. Se você acha que já tem edema cerebral aqui, você vai fazer uma outra cirurgia, que a gente vai ver no final. O tratamento do subdural é parecido com o do extradural, a diferença é que, além de tirar o osso, você vai ter que abrir a dura mater. Aqui a gente tem a dura mater rebatida, depois que você abre a dura, rebate a dura mater, você encontra o volumoso hematoma. Drena o hematoma, você consegue visualizar o parênquima, já é um parênquima já com aspecto não tão saudável, é um parênquima já que foi agredido aí pelo trauma. Hematoma subdural crônico. Mesma topografia do hematoma subdural agudo, a diferença é que esse sangue já é um sangue mais crônico. Uma patologia comum de idosos. O paciente clássico é aquele paciente idoso que evolui com déficit motor, evolui com rebaixamento de nível de consciência, vai para emergência, uma história de um trauma há um mês e meio, ou às vezes até sem história de trauma. E aí você faz a tomografia, você evidencia um hematoma subdural crônico. Além da idade, outros fatores de risco são o etilismo e anticoagulação. O etilismo entra aí por questão de atrofia cerebral. O hematoma subdural crônico é uma patologia de pacientes com bastante... Então, não é incomum você encontrar um paciente com hematoma gigantesco e pouquíssimos sintomas. O hematoma subdural crônico é um sangramento crônico. Como a gente falou lá no início, a gente mostrou um slide da evolução do sangramento na tomografia. Já não é mais uma imagem hiperdensa. É uma imagem ou iso ou hipodensa. Tá? A imagem é semelhante ao do hematoma subdural agudo, a imagem crescente, mas a densidade é diferente. Aqui a gente já tem uma imagem hipodensa. Aqui a gente tem uma imagem isodensa. Quando o hematoma é isodenso, é muito difícil você identificar na tomografia. Você tem que observar outros detalhes para sugerir que tem hematoma aqui. Por exemplo, tem um desvio grande da linha média nessa região. O ventrículo deveria estar aqui. O ventrículo está todo desviado para a esquerda. Então, provavelmente, algo aqui está fazendo efeito de massa. Quando você olha com mais detalhes, você consegue ver aqui uma área de transiçãozinha aqui, que é o hematoma. Esse é o hematoma isodenso. Essa tabelinha aqui é uma tabelinha que eu retirei do Yumas, que é um livro texto de neurocirurgia, que mostra para a gente mais ou menos por quanto tempo a densidade muda no subdural. O hematoma subdural agudo, ele fica hiperdenso, branquinho, mais ou menos até o segundo dia. Do segundo ao 14º, ele já evolui para essa imagem, no isodenso. E acima de 14 dias ele vai para a imagem hipodensa. Tá? Esse sangue já é um sangue já coagulado, é um sangue antigo. Então a ideia da cirurgia é completamente diferente. A cirurgia do hematoma subdural crônico é uma trepanação normalmente. A gente faz 1 a 2 furinhos. A ideia é abrir e lavar, tentar lavar o máximo possível para tentar, com isso, drenar esse hematoma. Já é um sangue com aspecto diferente, é um sangue mais líquido, coagulado, que alguns chamam até de óleo de motor. E quando abre a dura, esse sangue que estava bem hipertenso lá dentro, ele já começa a drenar espontaneamente. E aí, só para relembrar a diferença do epidural para o subdural. O hematoma epidural ou extradural é um hematoma biconvexo, não cruza as suturas, normalmente associado a uma fratura e lesão da artéria meningéia média. O hematoma subdural é um hematoma increscente, ele ultrapassa as suturas e é normalmente em função de lesão de veias ponte. Próxima lesão é o que a gente chama da contusão. Contusão é basicamente a lesão do parênquima cerebral quanto às estruturas ósseas. Normalmente acontece na base do crânio. Quanto a base do crânio tem bastante alterações ósseas, bastante
espículas ósseas. Então, no momento de um trauma de aceleração e desaceleração, o parênquima se choca contra essas estruturas e normalmente ele é lesado. Aqui a gente vê, por exemplo, a visão inferior do cérebro temporal aqui a gente tem frontal e a gente vê a contusão bifrontal e na ponta do temporal, exatamente as áreas que estão em íntimo contato com a base do crânio. As contusões, elas normalmente têm esse aspecto de um sangramento já no parênquima, salpicado, são áreas salpicadas de lesão hiperdensa, e elas causam muito edema. E esse edema é o maior risco da contusão. Você pode receber um paciente no primeiro dia com uma contusão pequena, que no segundo dia está extremamente rebaixado, e quando se repete a tomografia tem bastante edema associado. Essa área hipodensa em volta da contusão é o edema. E esse edema é o principal contribuinte para a gravidade da contusão. De forma geral, ela é cirúrgica de acordo com o volume e de acordo com o edema. Tá? Por exemplo, uma contusão no temporal é uma contusão mais grave que uma contusão frontal. Uma contusão no temporal, com edema, você pode já gerar herniação de únculos, que é um caso mais grave do que seria, por exemplo, numa contusão frontal. Agora, falar rapidamente das lesões por arma de fogo, ou PAF ou FAF, dependendo do local. Aqui no Rio é PAF, acredito que São Paulo usam mais FAF, que é ferida por arma de fogo. No Rio é mais projétil por arma de fogo. É uma mortalidade absurda, mais de 90% dos pacientes morrem já na cena, ou seja, no local do acidente. Dos que chegam na emergência, mais 5% morrem nas primeiras horas, que sobrevivem quase 100% com bastante sequela. Para entender a gravidade do PAF, a gente tem que entender um pouquinho de balística. Não basta só a lesão direta causada pelo projétil. O projétil causa uma onda de choque, que é o que a gente chama das cavitações. Tem tanto a cavitação temporária e a cavitação permanente. Basicamente, no momento em que o projétil passa pelo parênquima, essa onda de choque, que é a que a gente chama de cavitação temporária, vai causar bastante lesão no tecido adjacente. E no fim, fica uma área sem tecido, que é o que a gente chama de cavitação permanente. Aqui nessa tomografia, por exemplo, a gente tem a área de entrada, a área de saída. Essa área branquinha delimitada é a cavitação permanente. Mas na hora que essa bala passou, ela gerou uma cavitação temporária muito maior, tanto que esse paciente evoluiu com o subdural agudo bem longe do evento. Tá? Em relação à classificação da tomografia, em relação a pode ser tangencial, esses são as pessoas de sorte, né? O projétil não entra no parênquima, ele tangencia o osso. Aqui, por exemplo, tem um projétil tangenciano, aqui outro projétil tangenciano. Pode ser penetrante quando ele entra, mas não sai, tá? Como nesses casos aqui. A gente aqui, janela óssea, mostrando a destruição óssea. Tá? Ou perfurante, quando ele entra e sai do parênquima, que são os quadros com pior prognóstico. Quando você tem uma lesão que cruza de um lado para o outro, o prognóstico é muito ruim. Esse paciente vai evoluir mal, com certeza. Tá? Vamos falar agora um pouquinho de alguns mitos em relação ao PAF. Por exemplo, aqui vocês podem ver o projétil bonitinho aqui. Aqui o projétil bonitinho, a área de entrada foi aqui. E a visão do leigo é que a ideia da cirurgia é a gente buscar esse projétil, buscar para retirar esse projétil. Não. A lesão que esse projétil tinha que causar, ele causou no momento que ele passou. A ideia da cirurgia é contenção de danos, né? A gente vai abrir aqui no orifício de entrada, limpar essa região, lavar bastante. O projétil leva bastante debris, pode levar cabelo, resto de tecido, então a gente tem que lavar essa região. Tentar controlar sangramento, coagular o que tem que coagular.
E a gente só retira o projétil se o projétil estiver de frente da nossa área cirúrgica, que não é, por exemplo, esse caso. O projétil está bem longe de onde a gente vai operar. Não é esse caso, o projétil está bem longe de onde a gente vai operar. A gente vai lesar muito mais parênquima para tentar buscar um projétil que não vai causar nenhum problema mais para esse paciente do que a gente ficar só na contenção de danos. A única limitação que esse paciente teria, basicamente com um projétil alojado, é que ele não vai poder mais fazer ressonância. Agora a gente entra nas que a gente chama das lesões difusas. Até agora eram as lesões focais. Agora a gente vai falar um pouquinho das lesões difusas. A hemorragia subaracnoide. Lembrando lá a imagem das meninges. A gente tem a dura mater, a gente tem a aracnoide, e tem um espaço, que é o espaço subaracnoide, que é onde corre o líquor e os vasos. Se você tem uma lesão de vasos corticais, o sangue corre para esse espaço subaracnoide, e aí a gente tem o que a gente chama de hemorragia subaracnoide. É um sangue basicamente que está nos sulcos, como a gente pode ver aqui para essa imagem. A grande questão da hemorragia subaracnoideia na emergência é que a gente tem que diferenciar a origem dela. Se ela é uma subaracnoideia traumática ou espontânea. A hemorragia subaracnoideia espontânea é a apresentação clássica de uma ruptura de aneurisma. A tomografia de uma hemorragia subaracnoide traumática para um sangramento para um aneurisma é igual, não tem a menor diferença. Então, a história do paciente é fundamental. Mesmo assim, esse paciente pode ter algumas pegadinhas. Não é incomum um paciente, por exemplo, que sofre um acidente de carro, porque enquanto ele estava dirigindo, ele rompeu o aneurisma. Então, você vai pensar como se fosse uma hemorragia subaracnoideia traumática, na verdade, foi uma ruptura de aneurisma. Na tomografia, você vai ver uma imagem hiperdensa nos sulcos, tá? Basicamente, desenhando aqui. Qual a maior complicação da hemorragia subaracnoideia? O espaço subaracnoide é onde corre o líquor e aonde corre, os vasos. O sangue nesse espaço pode irritar os vasos, levando a vasoconstricção, e com isso a áreas de isquemia, que é o que a gente chama de vasoespasmo, é uma complicação temida da hemorragia subaracnoideia. O paciente pode evoluir com várias áreas de AVC isquêmico por causa do vasoespasmo. E outra complicação comum é que esse sangue também pode dificultar a drenagem de líquor nas granulações aracnoides e o paciente pode evoluir com hidrocefalia. É claro que isso é muito mais comum na hemorragia subaracnoideia espontânea, já que a quantidade de sangue no espaço subaracnoideu é muito maior do que no caso da hemorragia subaracnoide traumática. A gente está entrando na penúltima etapa, que é a questão do edema cerebral, tumefação cerebral. O edema cerebral leva a aumento de pressão intracraniana. Mas para a gente entender pressão intracraniana, a gente tem que entender a doutrina de Morrow-Kelly. Por essa doutrina de Morrow-Kelly, o espaço intracraniano é um espaço que é composto basicamente da região, da parte vascular, do tecido cerebral e do líquor. Qualquer alteração de volume de algum desses espaços é compensada pela redução do outro. De forma geral, a redução do líquor. Por exemplo, nesse caso aqui, o caso normal, nesse caso B, esse paciente está com uma massa, por exemplo, um tumor ou até um sangramento. De início, a pressão foi compensada com a redução do volume do cólico. Ele mesmo com essa massa, ele ficou com uma pressão intracraniana normal. No entanto, se essa massa progride bastante, mesmo a redução considerável do líquor não consegue dar conta de manter a pressão. E ele evolui para uma pique elevada, um aumento de pressão intracraniana. O edema cerebral é uma das principais causas de óbito desse edema, um caso gravíssimo. Esse paciente tem que ser tratado o mais rápido possível. Do ponto de vista clínico, ele evolui com hipertensão intracraniana e você vai suspeitar disso pela tríade de Cushing no exame físico, né? O paciente vai ter hipertensão, bradipneia, bradicardia. E quais seriam as principais
Causas para esse aumento de pressão intracraniana: edema celular, perda da autorregulação. O que é autorregulação? O cérebro tem uma capacidade de regular o tono dos vasos de acordo com a pressão intracraniana. Uma alta pressão intracraniana, ele pode levar a vasoconstricção para tentar diminuir o volume vascular e, com isso, tentar compensar a pressão conforme a doutrina de Monro-Kelly. No contexto do trauma, ele perde essa capacidade de autorregulação. Então, isso acaba contribuindo para o aumento da pressão intracraniana. A presença de sangramento, a presença de hidrocefalia. O que é hidrocefalia? É um aumento do volume licórico. Como a gente comentou na hemorragia subaracnoideia traumática, o líquor é produzido e drenado constantemente. Essa drenagem ocorre nas granulações aracnoides. Num contexto de trauma, você pode ter lesão dessa região e o paciente tem dificuldade para drenagem, ou então ele tem uma obstrução em alguma via de saída de líquor, e aí ele evolui com hidrocefalia. Ele vai aumentar o espaço licórico, isso ele aumenta a pressão intracraniana. Hipoventilação, por isso é tão importante o ABCDE do trauma. A primeira etapa é você garantir a ventilação desse paciente. O paciente hipoventilando, ele retém CO2. Retendo CO2, ele faz vasodilatação, e vasodilatação leva ao aumento de pressão intracraniana. Hipertensão arterial, o paciente está hipertenso, sem controle, com TCE, óbvio que vai evoluir mal. Trombose de seio venoso, aqueles seios venosos que a gente comentou, eles podem ter trombose, e isso leva a congestão venosa, aumenta o espaço vascular, aumenta a pressão intracraniana e crise convulsiva. A imagem da tomografia, no caso de um edema difuso, essa imagem clássica, aqui é uma tomografia normal para vocês compararem. Você perde completamente a definição de sulcos, você não consegue mais visualizar os ventrículos, você não consegue mais ver o que a gente chama de cisternas. É um quadro de muita gravidade. Provavelmente esse paciente é um paciente em Glasgow 3, um hidriático, um prognóstico reservado. Qual a ideia da cirurgia no trauma quando você tem um paciente com edema cerebral? É basicamente você realizar uma descompressão, que a gente chama de craniectomia descompressiva. Você vai abrir a pele, vai tirar o osso, abrir a dura mater, você vai encontrar o cérebro normalmente enedemaciado. No momento que você abre a dura, o cérebro já começa a sair, tentando ocupar um novo espaço. Você faz o que a gente chama de plástica dural. Não adianta nada você tirar o osso se você fechasse a dura sobre tensão nesse cérebro hipertenso. Então, normalmente a gente utiliza ou a galha poneurótica ou outras membranas para tentar aumentar o tamanho da dura, com isso dá espaço para o cérebro expandir. A gente tenta tirar a maior quantidade possível de osso. É importante descomprimir bem a região temporal, tá? O paciente fica com essa imagem, basicamente, e conforme o trauma evolui, a pressão intracraniana diminui, esse paciente está mais estável, a gente volta com o osso. Normalmente o osso é deixado na barriga, tá? Aqui é uma imagem, por exemplo, cirúrgica de um cérebro bem edemaciado, bem vermelho. Esse aqui é um cérebro normal em comparação. Tá? Você vê que a gente abre a dura, ele já pula basicamente em cima da gente. Jamais você conseguir fechar a dura sem fazer uma reconstrução da dura. Isso aqui é galha poneurótica. E aí você usa a galha para tentar aumentar o espaço de dura e permitir que esse cérebro acomode ali, que diminua a pressão intracraniana. Última lesão é lesão axonal difusa, LAD. É uma lesão que ocorre nos axônios, normalmente acometendo a substância branca. É uma lesão que ocorre em função de forças de cisalhamento. O que é cisalhamento? É basicamente rotação. A substância branca e a substância cinzenta, no momento de rotação, elas vão se mover com velocidades diferentes. E basicamente na região de transição, você vai ter a lesão, você vai ter lesão dos axônios. A apresentação clássica é o paciente
com rebaixamento de nível de consciência superior a 6 horas, lembra que a concussão era até 6 horas, no caso do LAD, ele é superior a 6 horas, e quando você faz a tomografia vai estar normal ou muito pouco alterada. Você tem uma clara dissociação clínico-radiológica. A imagem é pobre e a clínica do paciente é exuberante. Um paciente rebaixado é um paciente comatoso com prognóstico muito ruim. A LAD é melhor visualizada na ressonância, tá? Mas na tomografia, a gente consegue ter uma suspeita de LAD. Nessas áreas de transição branco, entre a substância branca e cinzenta, não estão só a passagem de axônios, você também tem passagem de vasos. E eles também foram submetidos à mesma força de cisalhamento. Então, você pode ter lesão vascular nessa região. Então, a tomografia do LAD são pequenas peteques nessas áreas de transição. Por exemplo, como a gente pode ver aqui. Tá? O LAD ele é classificado em leve, moderado a grave, de acordo com o tempo que esse paciente fica inconsciente e pela localização dessas lesões. Uma lesão, por exemplo, na transição é um LAD leve. Quando a gente já tem uma lesão, por exemplo, em tronco, por exemplo, em ponte, como é essa imagem, já sugere para a gente um LAD grave, um prognóstico muito ruim, mesmo no paciente com uma tomografia praticamente normal. Você tem uma peteca que pode até passar despercebida na tomografia. Tá? Basicamente era essa a ideia da aula. Tá? Espero que tenha sido claro, apesar do tema ser bem complexo. Dr. Fabrício, em nome da segunda gestão